Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Salmo 40. Eu queria ler Salmo 40. Eu queria ler alguns versos poderosos da palavra de Deus aqui. Você pode falar assim, pastor, mas a Bíblia toda não é poderosa. A Bíblia toda é poderosa. Mas alguns versos, depende de como a gente tem vivido e algumas coisas que a gente tem passado, adversidades e lutas. Alguns versos saltam da Bíblia, parece que vem para a gente. Com você também é assim? Parece que aquele pedaço era só para você, não era assim? Você diz, acho que esse pedaço era só para mim, né? Então esses dias, o quão eu tenho aprendido com o Senhor, lendo Salmos, Provérbios. Mas quando você está muito bem, é que nem andar de bicicleta. Você pega na descida e na subida, você está com a mesma velocidade. Mas quando algo lhe acontece, você precisa ganhar tempo. Você pega a descida, para um pouco de pedalar e espera a bicicleta ganhar aquele fôlego. Nesse tempo, você tem que fazer as coisas mais fáceis quando o tempo está difícil. Então, quando os tempos estão difíceis, vai para aquilo que é mais fácil. As pessoas em tempo difícil quer ler crônicas, quer ler números, quer ler Deuteronômio. Irmão, vai para o Evangelho. Está passando tribulação? Vai para os evangelhos de Jesus. Lê os 4 evangelhos para você. Você vai ver Jesus fazendo milagre, Jesus andando no meio da multidão. Vai para Provérbios, para Salmo. Você vai aprender as coisas fáceis da Bíblia. Não queira pegar aquele texto difícil que o irmão pegou para pregar. Você vai falar, não estou entendendo nada. Está passando um tempo difícil. É que nem andar de bicicleta. Pega uma descida e diz, eu vou fazer o que eu consigo mais fácil. Quem está me entendendo aqui? E lendo esses textos aqui, eu vou ler os 4 primeiros versos. E eu queria falar daquilo que Davi falou. Davi falou aqui coisas que para mim eu acho que são as mais importantes. São alicerces, que são raiz para a vida cristã. O tema da mensagem de hoje é de volta às raízes. Qual é o tema da noite? De volta às raízes. Então eu gostaria de falar isso. Falando em raízes, nós temos uma árvore aqui que é milenar, chamada Jequitibá rosa. É a segunda árvore maior do Brasil. A primeira está lá na Bahia. Está aqui conosco, aqui no Parque Vassununga. Tem aproximadamente quase 50 metros, 45 metros, equivalentes a um prédio de 13 andares. É grande ou não é, irmão? Um prédio de 13 andares. Agora você imagina, se ela é equivalente a quase um prédio de 3 andares para cima. Para abraçar ela precisa de 12 homens e 20 crianças. É isso mesmo, o pessoal da usina que está ajudando eu, é isso mesmo, né? 20 crianças, o braço dado, uns 12 homens adultos para abraçar ela. Agora você imagina se ela sobe quase 50 metros para cima, tem tudo isso de diâmetro. Quanto é que ela tem de raiz para baixo? Para ela se manter de pé. Quase 2.000 anos, acho que é 1.800, alguns falavam 3.000, depois voltaram. Eu sei que às vezes eu acompanho, mas o pessoal faz aí, mas vão imaginar 1.500 anos para se manter de pé todo esse tempo, irmão. Quanto que ela tem de raiz para baixo? Quando o Titanic veio a afundar, e alguém, na hora que tentaram avisar o capitão que tinha um iceberg, ele conseguiu ver só a ponta do iceberg, porque aonde o navio bateu não foi na ponta. O navio bateu na parte da base dele. Por isso que houve um rasgo todo ali na parte do navio, no casco do navio. Porque ele não se apercebeu, olhando na ponta. Ele não percebeu que abaixo tinha algo muito grande. Estou falando tudo isso porque quando a gente fala de raiz, nós falamos daquilo que não se vê. Nós falamos daquilo que mantém algo muito grande de pé. E para a gente viver a vida cristã, a gente precisa de raiz. Se você não tiver raiz, logo você cai. Se você não tiver raiz, você está na superfície. Por isso que vive altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Porque não tem raiz. O Jequitibá não passa problema lá. A ventania que derrubou as coisas aqui na associação não fez nem cócega lá no Jequitibá. Você vai lá, caiu um pouco de folha. Porque ele se manteve forte. Porque as suas raízes estão no chão. Amém? Eu queria falar sobre isso. Eu gostaria de ler os 4 primeiros versos. Vamos lá. Diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível de lodo, um charco estava atolado os meus pés. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca,
um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não atenta para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira. Aleluia. Amém. Até aí, irmão. Quem conhecia esse salmo aqui? Vamos ver. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Bom, eu queria falar de 5 verdades que Davi fala aqui. Cinco coisas que para mim são a base da vida cristã, que para mim são os alicerces, são as raízes, são aquilo que a gente deve estar fincado. Primeira coisa que nós vamos estar falando, mas Davi vai estar falando de oração. Davi vai estar falando da firmeza da palavra. Davi vai estar falando de adoração. Davi vai estar falando de comunhão saudável. E Davi está falando aqui de testemunho. E nós vamos começar aprendendo por aqui. Oração, primeira coisa, está no verso 1. Esperei. Tem outra tradução? Tem alguém que tem outra tradução aí? Vamos ver. Pode ler bem forte. Puxa a máscara aí. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Tem alguém com outra tradução? Pode falar bem forte, Pan. Esperei confiantemente. Quem falou? Zé? Fala, Zé. Esperei com paciência pela ajuda de Deus. Irmão, tem uma outra tradução. Eu estava vendo que às vezes ela estava aqui, mas tem uma outra tradução que diz assim: esperei com esperança no Senhor. Você pode procurar, ela existe essa. Sabe por quê? Porque essas traduções, pastor, eu não estou entendendo, cada um fala uma coisa. Porque os originais foi escrito no grego, no hebraico, na palavra dos evangelhos em aramaico, a palavra do Novo Testamento no grego. Antigo Testamento, o hebraico, pedaço do grego. Então, quando foi traduzido do hebraico e do grego para os originais, conforme as leituras, as traduções, cada uma se aproximava cada vez mais. Mas a palavra aqui, esperei com paciência, ou diligentemente, ou pela ajuda, ou esperei esperando, é como se fosse uma redundância. Você fala, por quê? É porque a espera que Davi falava aqui não foi uma situação de uma oração de um dia só, não foi uma oração de uma segunda-feira só, não foi uma oração feita rapidamente para começar alguma coisa, não foi algo isolado, mas era algo contínuo. Esperei esperando no Senhor, esperei esperando no Senhor. Ele fazia todo dia, ele fazia toda hora, a todo momento. É como aquela história de Ana. A história de Ana fala disso. Vamos abrir lá. Vamos abrir lá. Se você tiver um marcador aí, deixa o marcador da sua Bíblia aí no Salmo 40. Vamos lá, 1 Samuel. Ou se você tiver muita dificuldade, alguém vai estar pondo no telão. Mas se não, aprenda a manusear a Bíblia. 1 Samuel capítulo 1. Aleluia. 1 Samuel capítulo 1, versos 6 e 7. Depois nós pulamos por 10. Olha o que diz aí. Falando de Ana, nós estamos falando de oração. Esperei com esperança, esperei esperando no Senhor. Olha o que diz aí, ó. Quem achou diz amém. Diz assim, ó, está falando da rival de Ana. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor havia impedido de ter filhos. Ela queria ter filho e não podia. Assim acontecia anualmente. Quanto tempo, irmãos? Anualmente, não era num dia, irmão. Assim acontecia anualmente, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor. Penina, outra amiga dela, irritava, pelo que ela chorava e não comia. Verso 10. Ela com amargura de alma orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, a tua serva dares um filho, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela, orando perante o Senhor, Eli o sacerdote prestou atenção na sua boca. Ana só falava com os seus lábios, não se... Sabe aquela oração de angústia?
orava só com o coração, chorava, só orava com o coração, seus lábios não se moviam, mas não se ouvia a voz. Eli então esteve que ela achou que ela estava embriagada, e lhe disse: até quando estás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Ana, porém, respondeu: não, meu senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor, aleluia. Não tenhas a tua serva por filha de Belial. Na multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos, tenho falado até agora ao Senhor. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Aleluia. Sabe como termina essa história? E Deus ouviu a oração de Ana e concedeu-lhe um filho. O nome dele é Samuel, que quer dizer? Deus ouve. Samuel quer dizer Deus ouve. Ela colocou o nome dele dizendo assim, ó, Deus ouve a oração. Então o primeiro verso do Salmo 40 está dizendo: esperei com paciência, esperei esperando, esperei orando incessantemente, todos os dias, como fazia Ana. Eu quero fazer um convite a você: não existe cristão, não existe crente que para de orar, não existe crente que não ora. Se você não ora, uma das coisas é: você não é crente, porque o crente quer falar com o seu Deus, e fala com Deus orando. A Bíblia diz: orai sem. Você pode orar em todo lugar, mas amanhã tem o que aqui? Que ora? Irmão, essa multidão pode estar aqui orando do joelho dobrado. Faça um desafio para você mesmo. Ana orava diligentemente. Ana orava e insistia em orar. Eu tinha um verso na Bíblia que me deixava intrigado. A Bíblia falando de Abraão, no Novo Testamento, quando fala dele, das coisas que Abraão passou, teve que entregar o filho como oferta ao Senhor e tantos outros desafios. A hora que fala dele lá em Hebreus, diz assim: e Abraão em esperança creu contra a esperança. Quem já leu esse verso? Nunca leu? E Abraão em esperança creu contra a esperança. Eu olhava aquele versículo e ficava assim: meu Deus, né? Como que em esperança ele crê contra a esperança? Aí eu li outro versículo em Provérbios que dizia: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o pedido ouvido, respondido, é a árvore da vida. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o pedido ouvido é a árvore de vida, tem raiz. Então quando fala de Abraão, estava demorando aquilo que ele pedia ao Senhor. Talvez o seu coração estava quase enfraquecendo, mas Abraão, mesmo enfraquecendo, ele orou, esperou, esperando, como fez Davi. Abraão, contra a esperança, creu. A Bíblia chama eu e você para continuar orando, mesmo que você não veja nada. Continue orando, continue crendo. E esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse verso se inclinar, irmão, é literal mesmo. Quando você olha no texto, no literal, quando Davi falou isso, ele entendeu que Deus parece que não estava ouvindo ele. Quando ele usou a palavra se inclinou para mim, está dizendo assim, ó, parece que Deus estava ouvindo todo mundo e não estava lembrando de mim, mas eu esperei com paciência, eu continuei orando. De repente Deus fez assim, ó, e se inclinou aonde eu estava, perto da minha boca, e ouviu o meu grito. Ele ouve o seu grito também, Ele ouve a sua oração também, Ele ouviu o meu clamor. Aleluia. Continue esperando no Senhor. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto, está no verso 2 do Salmo 40. Você está aí no Salmo, verso 2 do Salmo 40, diz assim: tirou-me de um lago de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Bom, aqui fala se o primeiro fala de oração, o segundo fala da firmeza. O segundo fala de firmar sobre a rocha. Fala, tirou meus pés de um poço, tirou meus pés do lodo, de um lamaçal atolado, tirou meus pés do barro, pôs os meus pés sobre a rocha. Rocha e barro. Aqui nós estamos falando da palavra. Eu não sei o que fez Davi passar por esse tempo num poço, eu não sei. Eu não sei o que fez Davi ficar tão longe da firmeza da rocha. Eu não sei
por que você algumas vezes tem passado tantas situações e você tem esmurecido, perdido a fé? Será que é porque você ficou longe da rocha? Será que você esqueceu da rocha? Será que já faz tempo? Tem estudo toda quarta-feira aqui, meu irmão. Tem um estudo toda quarta-feira aqui. Estudo riquíssimo, o pessoal aprendendo, se deleitando com a palavra. Tem escola de crescimento aqui do lado. Irmão, por que você negligencia aquilo que Deus tem lhe dado? Virão dias que os homens procurarão a palavra do Senhor e não encontrarão. Tem alguém lhe ensinando? Tem alguém na sua igreja ensinando? Tira o tempo, irmão, às quartas-feiras, 7h30. Venha aprender da palavra. O que faz a gente ficar segurado em casa? As redes sociais, as distrações do dia a dia. O que tem distraído você? O caminhar, o olhar para si mesmo. Tire os olhos dessa terra. Perto está o Senhor. A Bíblia diz: conheçais e prossigais em conhecer o Senhor. Conheça e prossiga em conhecer o Senhor. A gente conhece através da palavra. Não deixe nada segurar você, irmão. Venha ouvir a palavra. Venha ouvir a palavra. Como eu dizia para você, eu não sei o que levou Davi a estar nesse poço. A Bíblia não explica por que ele estava no poço. Talvez fosse porque ele estava sendo perseguido, talvez por Saul, que tinha inveja dele. E Saul queria certa vez cravar uma estaca no peito de Davi, uma espada. Talvez pudesse ser nesse dia que ele fez esse salmo. Ou talvez foi quando uma das vezes que Absalão, seu filho, quis tomar-lhe o trono, insurgiu contra o próprio pai e quis tirar o pai do trono. Outra vez foi quando, no pecado com Betseba, uma das mulheres do seu palácio, ele caiu em pecado e o fruto daquele que foi gerado nasceu e logo morreu. Talvez foi por isso. Ou talvez foi porque uma das suas filhas foi abusada pelo próprio irmão, a filha Tamar. Foi estuprada pelo próprio irmão. Eu não sei se foi isso. Eu não sei se depois desse estupro um dos irmãos matou o estuprador. Eu não sei por que Davi falou isso. Mas Davi estava no poço. E o que é um poço? Poço é um lugar escuro. Poço é um lugar profundo. Poço é um lugar apertado. Um poço é um lugar onde você não consegue se movimentar bem. Você é limitado os seus movimentos. O poço é um lugar de solidão, de medo, de angústia. Talvez você esteja vivendo exatamente assim. Talvez as suas finanças estejam no fundo do poço. Talvez o seu casamento esteja no fundo do poço. Talvez a sua saúde esteja no fundo do poço. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Ele tirou os meus pés de um largo, de um poço, pôs os meus pés sobre a rocha, colocou um novo cântico na minha boca. Tem poço, mas no final tem música da vitória. Tem cântico do Senhor. Tem cântico. Davi está falando isso aqui. Lembra que eu falei dos alicerces da base, de oração e da palavra? Tem também aquele que sempre ajuda no poço. Poço é um lugar que não dá para ter esperança no poço. Você tem um espaço pequeno. Tudo que você consegue fazer para o poço é olhar para cima. Não tem muita esperança, mas sabe o que é mais fantástico? É que aqui nessa história, Davi no poço, na vida que ele estava, na situação que ele estava, Deus podia ter chamado qualquer um. Deus podia ter chamado um amigo de Davi, um soldado de Davi. Podia ter chamado Samuel. Samuel, vai lá socorrer Davi. Natã, vai socorrer Davi. Mas não, a Bíblia diz que o próprio Deus se inclinou aonde estava Davi. Enquanto eu e você passa no poço, o próprio Deus vai lá onde eu e você está. Aleluia, aleluia. Enquanto eu preparava esse texto, eu lembrei de uma canção que eu fiz há muito tempo. E quando eu fiz ela, eu fiz com essa expressão. A canção diz assim, ó: desceu os degraus da glória, se aproximou de mim, abriu o véu, me olhou nos olhos, seu perdão pude sentir. Desceu os degraus da glória. Eu tinha essa noção. Deus, a Bíblia diz que Ele deixou a glória e veio até onde estava eu e você. A história da cruz é sempre assim, é sempre Deus descendo. A história da religião é sempre o homem querendo fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa para mostrar para Deus que eu sou grande. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer uma coisa grandiosa. Essa é a história da religião. A história do evangelho é Deus descendo até onde o homem está. É Deus indo até onde aquela mulher estava, cananeia. A Bíblia diz que ela estava com a menina
perturbada, e Jesus não precisava passar naquele lugar, mas ela passou lá onde estava aquela mulher, somente para libertar aquela moça. A história do Evangelho é Jesus encontrando aquela mulher do poço, estendendo a mão para ela e dando-lhe a água da vida. A história do Evangelho é Jesus encontrando aquele homem de mão mirrada, com vergonha, no meio de todo mundo. Ele sai no meio de todo mundo, chama aquele homem e cura ele. A história minha e sua é Deus entrando na história da minha vida, se aproximando de mim e de você. Você pode estar no poço maior da sua história, a mão de Deus vai estender aonde você está. A mão de Deus vai estar onde você está. Aleluia, glória a Deus. Talvez você esteja aí triste, decepcionado no poço, porque ninguém percebeu que você estava no poço, ninguém te levantou do poço, ninguém foi até onde você estava. Talvez nesse poço da finança, da tristeza, da saúde, você está aí. Eu quero dizer a você, você pode estar nesse poço todo aí, ainda que ninguém te veja, ainda que ninguém vai te levantar, ainda que ninguém tenta te socorrer, o próprio Deus logo, logo descerá onde você está. Aleluia, aleluia. O final da sua história não é nesse poço. O final da sua história, o poço não limita você, o poço não pode parar você. O poço não é o limite para mim e para a sua história. Quem tem promessa de Deus, o poço não pode parar. Tem promessa na minha e na sua história. Vai acontecer aquilo que Deus falou em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Vai para a rocha, meu irmão. Vai para a rocha. Tirou os meus pés do poço, pôs os meus pés numa rocha, firmou os meus passos. Vai para a palavra, irmão. Fica com a palavra, fica com as promessas. Quer conhecer mais da promessa? Vem no estudo, vai na célula. Conheça das promessas. Não viva religiosamente. Nada que você possa fazer possa agradar a Deus. A história é sempre Deus indo até você, e Ele consegue atrás de você com a palavra de Deus. Ele não vai com você através de religião. Ele não vai atrás de você somente por você cumprir alguma coisa religiosamente. Ele vai até você quando você para ouvi-lo, para aprender da sua palavra, para falar com Ele em oração. Quem está entendendo, diga amém. As raízes da minha história é oração, a firmeza da rocha da palavra. Aleluia. A terceira coisa que eu aprendo está no capítulo 2. Vamos lá, você está no capítulo 2, na parte B. Na parte B do versículo. Diz assim: tirou-me de um lamaçal de lodo. Vamos lá para o versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não se atenta para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira. Oração, a firmeza da palavra e a comunhão. Irmão, ninguém consegue viver sem boa comunhão. Aqui lodo, lamaçal, atolar, fala de comunhão. Porque para a gente sair do atoleiro precisa de gente. Precisa ou não precisa? Esses dias a Silvia estava fazendo viagem de Natal, aí de final de ano com o cunhado, não é isso? Com o pessoal lá, cadê a Silvia aqui? Estava, né? E ela mandava os vídeos aqui, de repente ela mandou um vídeo do pessoal tudo atolando lá, né? E ela falava só a glória aqui, um carro puxava o outro. Tiveram que chamar um carro mais forte, um trator, alguma coisa, né? Foi? Foi o trator ou foi outro carro mesmo? Um carro puxou o outro. Mas teve que chamar, irmão. Estava atolado, sabe por quê? Porque o lodo está mole, parece fácil, mas quanto mais você acelera, mais afunda. Então parece mole, mas precisa de ajuda de alguém. O atoleiro fala disso. O atoleiro fala de ajuda e daqueles que às vezes um dia falou que ficaria com você todo o tempo, e às vezes na hora que você estava esperando, às vezes alguém não estava lá. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor nunca abandona os seus. Mas nós precisamos aprender a ter comunhão. Está na hora da igreja, mas aprendemos a amar aqueles que estão à sua volta. Diz uma canção muito antiga, quando nós cantávamos, o pastor Mário, a irmã Lazinha vai lembrar, a irmã Rosa. Diz assim: a melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Se não sabes amar, tu não deves orar. A melhor oração é amar. Irmão, a igreja precisa amar uns aos outros. A Bíblia diz assim: de todos serei conhecidos pelo amor que temos uns com os outros. Enquanto eu preparava esse texto, eu lembrei do pessoal lá em Petrópolis, que depois de 7, 8 dias, algumas pessoas estavam achando, não acharam pessoas com vida, mas acharam um cachorrinho, um gato, na lama, irmão. 7, 8 dias.
Eu vi o pessoal tirando. Eu lembrei do pessoal da Samarco. Eu me lembro que uma vez estava assistindo, todo mundo ficou perplexo com aquilo que assistiu lá, né? Com aquilo que aconteceu, as pessoas que iam morrendo, tanta lama, a barreira que estourou, a altura que foi, e como devastou as pessoas, a casa, o lugar. Eu me lembro de uma vaca, talvez todo mundo assistiu esse pedaço. Ela estava naquele lamaçal, e ela, com o peso dela, ela tentava, porque ela tinha peso, mas ela tem força. Ela tentava sair da lama, quanto mais ela mexia, mais ela afundava. E ela ficou ali tentando por muitas vezes. E foi passando 1, 2, 3, eu não me lembro quantos dias. Só me lembro que depois a tempestade de lama, a umidade, a chuva passou, de repente começou a secar. Aí você diz assim, vai começar a secar, ela vai sair, não. Enquanto secava também o barro nas pernas e nos órgãos vitais daquela vaca. Pressionava, ela estava quase à morte, ela já não mexia. Precisou um pessoal descer com um cesto, uns bombeiros e retirar ela. A hora que tocou nela, ela teve força para pegar algo firme e sair. Irmão, é assim que nós precisamos fazer. É assim que nós precisamos entender. Tem tanta gente secando no calor do sol da luta. Precisa da minha, da sua mão estendendo a comunhão da igreja. Não dá para você viver sozinho. Igreja é comunhão, igreja é palavra composta. Igreja não sou eu, igreja somos. Não dá para viver sozinho. Quanta gente no lamaçal precisa você estender as mãos. Davi aqui fala de comunhão. O verso 4 fala assim, ó, bem-aventurado, a Bíblia diz assim, ó, o homem que põe no Senhor a sua confiança, não se atenta para os soberbos. Deixa de lado aqueles que são soberbos, ou fica longe daqueles que são tóxicos, que falam contra a fé. Fica longe daqueles que se desviam da mentira, aqueles que são hereges, aquele que fala do evangelho fácil, de um evangelho de qualquer jeito, do evangelho que você peca e não tem problema. Bem-aventurado o homem que fica perto da igreja, que fica perto da comunhão, fica perto daqueles que são do reino, porque perto do reino você escuta a palavra do reino. Você está atolando, tem uma mão para te levantar. Bem-aventurado aqueles que andam em comunhão. Quem está me entendendo, diga amém. Quando alguém lhe disser que te ama, você pode admitir, mas quando alguém lhe provar que ama, valorize. Valorize. Quando alguém lhe disser que te ama, reflita. Mas quando alguém provar que te ama, valorize essa pessoa. Valorize. Porque às vezes você conta na mão quem vai até na lama onde você está. Estende o braço e diz, você não vai morrer sozinho nessa lama. Você não vai ficar aqui com o sol escaldante da luta. Eu cheguei aqui. Como é preciso chegar um irmão. Como é importante chegar uma irmã. Irmão, nós estamos vivendo um tempo de redes sociais. Irmão, eu vou fazer um atento para você. Eu já falei aqui na igreja. Irmão, nós estamos vivendo um tempo de redes sociais. Irmão, não espere que você vai ajudar alguém a sair da lama somente com uma mensaginha de WhatsApp. Você não tira uma pessoa da lama com mensagem de WhatsApp. Você tira a pessoa da lama com o braço estendido. Diz, eu estou aqui. Eu cheguei perto de você. Eu sentei aqui. Vim orar por você. Você tira uma pessoa da lama que algo lhe aconteceu com a palavra de Deus. Não vá na casa de alguém para levar algum alimento. Faz bem você. Mas vá à casa de alguém com alimento que não perece. Com pão que não perece. Nem só de pão viverá o homem. Nem só de churrasco. Nem só de banquete viverá o homem. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu louvo a Deus as pessoas que chegaram em casa com a palavra dessa aqui na mão. Eu louvo a Deus as pessoas que chegaram em casa com essa palavra aqui na boca. Eu louvo a Deus para aqueles que eu encontrei pelo caminho, ainda encontro, que tem uma palavra de Deus para falar. Quão bom é você ter alguém que tem uma palavra de Deus para lhe falar. Esse veio pronto para tirar você do lodo. Esse veio pronto para tirar você do charco. Você já teve uma visita assim? Você teve alguém que tirou você do lodo? Você teve alguém? Valorize. Quando alguém lhe disser que te ame, reflita. Quando alguém provar para você, valorize. A lama e a rocha, irmão, é uma diferença muito grande, se diz claro. A lama, ela pode ser até firme, mas ela não dá estabilidade. Ela pode estar até dura, mas ela não passa a segurança. A rocha, pelo contrário, não. A rocha passa a segurança. Quando a gente vai para Porto Ferreira, na Estrada Velha ali, a gente encontra todas aquelas rochas na parede, são ali imóveis, passa a segurança. A rocha que a gente conhece, ela pode sustentar o meu peso, o seu peso. Aliás, eu não estou tão pesado assim, sustenta o seu também, tá? O pessoal falou, mentira. Sustenta a minha, você. Mas a rocha que nós conhecemos,
a rocha que é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz: Ele é o meu rochedo, Ele é a pedra de Jacó, a rocha inabalável, o nosso rochedo em quem nós confiamos. Não sustenta só eu e você, Ele traz estabilidade na hora da dificuldade, Ele mantém eu e você de pé, Ele não se abala. O rochedo que eu e você conhecemos, Ele mantém eu e você de pé. Você pode falar comigo: Ele é a rocha da minha salvação. Tem uma outra canção, você vai falar comigo, diz assim: o meu Deus é a minha rocha, e a resposta: eu continuo de pé. Você aprendeu aí? Porque o meu Deus é a minha rocha, e a resposta: eu continuo de pé. Glória a Deus. Fica sobre a rocha, não saia da rocha. Pode vir ventos contrários, pode vir problemas, pode vir dificuldade, continua sobre a rocha, fica com ela, fica de pé nela, ela não se abalará, ela vai te manter firme, ainda que aconteça alguém para dinamitar ela, levar para a crucificação. Hora que passar a poeira dos 3 dias, a rocha vai estar lá, viva para todo sempre, porque ninguém pode detê-lo, ninguém pode parar a rocha da minha e da sua salvação. Fique na rocha que é Jesus, aleluia, glória a Deus. Oração, a firmeza da palavra, comunhão saudável com a igreja. A gente precisa ter comunhão saudável, a gente precisa ter comunhão com os irmãos. A Bíblia diz assim, falando de comunhão: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios. Comunhão. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Presta atenção, irmão. Bem-aventurado quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Feliz. Você quer ser feliz? Você quer ter prazer? Quer postar todas as coisas nas redes sociais? Feliz, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela bendita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada com as suas raízes junto às correntes das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. As suas raízes vão estar no rio, nas águas. Tudo que você fizer vai ser feliz, vai ter paz, mesmo na hora da dor. Diz um outro texto lá em Isaías: ainda quando tiver sol, ainda na seca, dará fruto. Aleluia. Dá fruto na estação, no tempo certo, irmão. É no tempo certo, tem tempo para fruto. Não é na hora que eu e você quer. Mas temos que estar o quê? Bem-aventurado o homem que evita qualquer tipo de comunhão. Irmão, você tem que ser inteligente a ponto de ganhar aqueles que são de longe, mas de não parar na história de tantos. Toma cuidado com a roda dos escarnecedores, daquele que tira sarro, daquele que faz da sua fé qualquer coisa. Você já não serve para aquele lugar mais. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, ama pela glória, a glória de Deus. Você de novo. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, e onde estiver, clama pela glória. O mundo não te aceita mais, você não é feito para o mundo, ninguém reconhece mais você lá, você é do reino, você é deste lugar aqui. Bem-aventurado, feliz o homem que não anda mais no conselho dos ímpios, anda no conselho dos crentes, anda no conselho dos seus irmãos, anda no conselho daquele que estende a mão para você, que você está no lodo, anda com eles, anda com o pessoal da sua célula, diz: eu preciso de ajuda, segura a minha mão, me ajuda. Esses dias de luta, eu recebi 2 ligações. 2 ligações. Uma, quando eu estava em isolamento, Covid, enquanto eu postava algumas coisas no story, alguém me mandou uma mensagem, brincando com alguma coisa. Eu disse: você está bem? Ele disse: não estou bem não, minha esposa está lá dentro.
Minha filha está lá dentro. Eu estou aqui fora, estou pensando em fazer burrada com a minha vida. Eu disse, não, rapaz, eu não posso sair daqui onde você está. Mas eu fui ficando com ele quase 1 hora no telefone. Disse, promete que você vai falar com ela. Promete que você vai pedir ajuda. Promete que você não vai... Entra para dentro da sua casa. Quantas pessoas querem falar com você? Você fala de futebol, fala tanta piada. Alguém estava pensando, esperando você falar, está tudo bem? Você está bem? Você está na lama? Está no lodo? Eu vim aqui estender a mão. A outra ligação era de alguém que estava desesperado, em depressão. Diz, eu não tinha ninguém para ligar. Lembrei de ligar para você. E a hora que eu estava com o celular, eu estava num trabalho tão envolvido, eu quase não podia atender, porque o trabalho, eu estava pintando a casa do meu falecido sogro, e eu disse, se eu parar aqui vai manchar o que eu estava fazendo. Mas a ligação era tão insistente, o Espírito Santo faz isso, atende, atende, atende. Ele diz, eu estou desesperado. Precisava ligar, falar com alguém. Estava no lodo. Estava no lodo. Lodo fala de ajuda. Atolado fala de alguém estender a mão. Está na hora da igreja voltar a fazer o que fazia antes. A Bíblia diz que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Essa é a verdadeira religião. A única vez que aparece a palavra religião na Bíblia. E quando ela fala que a verdadeira não é a fonte de vida, a Assembleia de Deus, a verdadeira é visitar e assistir as viúvas e os órfãos nas suas necessidades. É isso que é você viver a fé. É lembrar daqueles que sofrem. É não se esquecer que do seu lado tem um irmão, uma irmã. E talvez na saída você diz, irmão, está tudo bem? Ele diz, não está bem não. Eu não sei o que eu vou comer amanhã. Eu não sei onde eu vou trabalhar amanhã. Eu estou desesperado, eu vim aqui porque eu preciso de ajuda. E talvez tudo que você vai fazer é dar um abraço. Porque eu falo uma coisa, irmão, já está na hora de abraçar um pouco, porque o pessoal está até nadando, né? Não tem o pessoal nadando, já tem, não tem? Você quer mais coisa que passa as coisas aqui na água, né? Hã? A gente não é negligente, a gente está aqui sem se tocar, estamos aqui de máscara. Mas o que essa pandemia fez também foi afastar as pessoas. E muitas pessoas estão procurando bastante terapia, né? Cadê a doutora Roberta? Está um monte, né, doutora? Segunda a domingo, né? Se fazer alguma coisa da meia-noite às 6, tem gente para ir. Porque as pessoas estão enlouquecidas, desesperadas emocionalmente. E talvez um abraço salvaria ela. Talvez uma fala, talvez uma cadeira do lado. Quem está me entendendo? Oração, a firmeza da palavra, comunhão saudável, boa, adoração. Olha o que diz o verso 3. Vamos lá, o verso 3. Diz assim o verso 3. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Irmão, sabe o que ele estava dizendo? Pôs um novo cântico na minha boca. Ele está falando de louvor, de adoração. Mas a expressão original aqui, sabe o que é? É assim, aquilo que Deus fez na minha vida foi tão grande, que as palavras que eu conheço não pode explicar. As canções que eu cantava lá atrás, Davi, as canções que eu fiz, não dá para explicar. Eu tenho que fazer uma canção nova, palavra nova, porque tudo que Deus fez, eu estava perdido. Deus colocou um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e glorificarão o Senhor e confiarão no Senhor. Davi estava falando de adoração. Adoração é poderosa. Você viu enquanto nós cantávamos aqui, havia uma atmosfera de poder no lugar, não era assim? Enquanto nós cantávamos, você sentia o poder no lugar, é assim ou não é? Acontece, se você vir triste aqui, no louvor que estava aqui, a tristeza vai embora. Se você estava doente, a hora que você estava cantando aqui, Deus começou a fazer algo no seu coração. Se você estava atribulado, enquanto vocês...
poderosa. A adoração, ela é tudo na vida de um cristão. Eu disse que são as raízes da vida do cristão. A oração você não deve perder. Amanhã tem oração. Você está convocado a estar aqui. Eu disse da firmeza da palavra. Tem estudo às quartas-feiras, células terças, quintas e sábados. Estudo da palavra. Venha para a palavra. Eu falei para você da comunhão, e você não pode fugir das reuniões da igreja, da comunhão dos irmãos, de sair para tomar um lanche, de tomar um café, fazer um passeio barato, comer pipoca junto com os irmãos, assistindo alguma coisa boa, e dar risada e fala do reino, e fica junto, porque é perto. Esse irmão que ligou para mim, ele foi aonde eu estava, e nós ficamos 2 dias sentados conversando. Ele diz: eu estou indo embora, mas me fez tão bem eu estar sentado aqui conversando com vocês. Irmão, nós estávamos sentados, o problema não tinha resolvido, o problema era enorme, não tinha resolvido. Ele diz: eu estou saindo melhor. Passou 2 dias, minha mulher está aqui, sabe o que aconteceu? Ele mandou uma mensagem, diz: sabe aquela situação? Eu estou indo resolvê-la agora, ela mudou todos os planos e está vindo para a minha casa. Olha que bênção, irmão. Deus é poderoso. Deus faz aquilo que a gente não está vendo. Ele é poderoso. É no tempo dele. Orando, o Espírito Santo caminha comigo, com você. Estava dizendo para você da adoração. Vou dizer 4 coisas que a adoração faz. Tem muito mais, mas uma delas que a adoração faz: ela coloca para correr os meus e os seus inimigos. Ela põe para apanhar o meu e os seus inimigos. Você diz: não, pastor, eu não acredito que a oração faz isso. Enquanto a gente está adorando aqui, enquanto a gente está cantando, os inimigos meu apanham. Os inimigos do reino, os inimigos meu e o seu, é posto para correr enquanto você adora. Pega Salmo 149. Salmo 149. Vamos pôr esses inimigos para correr em nome de Jesus. O maior inimigo vai correr em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você achou o Salmo 149 aí? Diz assim: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozije os filhos de Sião no seu rei. Louve o seu nome com danças, cantem louvores com atufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, ele coroa os humildes com salvação. Exulte os santos de glória e cantam de alegria os seus leitos. Esteja na sua garganta os altos louvores a Deus, porque a espada de 2 gumes nas suas mãos, para tomarem vingança às nações, punirem os povos, para prenderem os reis e as cadeias, e os nobres com as gemas de ferro, para executarem contra juízo. Essa é a glória de todos os santos. Louvai ao Senhor. Enquanto você louva, os inimigos têm que correr. Enquanto você louva, os inimigos são presos, os inimigos ficam distantes. Enquanto você louva, o Senhor Jesus começa a operar em nome de Jesus. O louvor é poderosíssimo. Outra coisa que o louvor faz: o louvor muda o ambiente, dentro e fora, dentro da gente e fora. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 20, é um texto conhecido, quando Josafá estava sendo cercado. Nós cantamos aqui, acho que não foi essa música que nós cantamos não, né? Sempre canta ela. Parece que estou cercado, mas eu estou guardado por ti, né? A gente cantou a outra, né? Mas Josafá ficou sitiado ali onde ele estava, ficou cercado pelos moabitas e os amonitas. Eles cercaram o povo de Israel, Josafá à frente. A Bíblia diz que enquanto eles estavam cercados, o rei Josafá, a Bíblia diz que o rei Josafá entrou em desespero, porque ele estava cercado, como está o pessoal lá da Ucrânia, pelos russos. Que a força da Ucrânia e da Rússia, a Rússia é 10 vezes mais do que a Ucrânia. E vendo tem um corredor lá de 64 quilômetros de carro, bomba. Vocês viram isso? Um trio de 60, quase daqui para lá de Pirassununga, quase perto de Leme, não é isso? Daqui perto de Leme, de carro um atrás do outro, cercado uma cidade. Assim estava Josafá, cercado. A Bíblia diz que Josafá faz uma oração: Senhor, nós não sabemos o que fazer, eu estou desesperado, Senhor, mas uma coisa sei, meus olhos estão postos em Ti. A Bíblia diz que enquanto Josafá orava, Deus levantou um levita, Deus levantou alguém do louvor, chamado Joás. Aí ele levantou e disse: ó rei, o Espírito do Senhor me chamou aqui.
E ele diz para a gente não temer. Rei Josafá, todo o povo de Israel, não temais, diz o Senhor, porque essa luta não tereis que pelejar, somente se posicione e vede o livramento do Senhor. Irmão, quando aquele levita falou aquilo naquele lugar, não tinha acontecido nada. O pessoal continuava cercado ainda, não continuava? O pessoal não estava botando medo lá, mas algo começou a acontecer dentro de Josafá e dentro do povo de Israel. Algo começou a acontecer por dentro. A hora que a palavra do Senhor veio, a hora que levantou os louvores. Sabe o que Josafá fez? Bom, já que levantou alguém do louvor, ele reuniu, pegou a arca, colocou na frente do exército, chamou o pessoal da banda, diz: vai tocando que os louvores agradam a Deus. E a Bíblia diz que enquanto o pessoal cantava, tocava, sabe o que aconteceu lá no exército inimigo? Os moabitas começaram a lutar contra os amonitas. Alguém falou alguma coisa que o outro não gostou, disse: isso é feio, isso é feio, isso é feio. E de repente um lutou com o outro, chegou lá. A hora que eles chegaram no lugar, eles estavam todos só cadáveres. A Bíblia diz: não tereis que pelejar, e enquanto você adora, Deus luta a minha, a sua luta. Alguém não entende, fala: pastor, por que toda vez que acontece alguma coisa o senhor vem cantar? Eu já aprendi isso. Sabe por quê, irmãos? Eu aprendi as raízes. Toda vez que algo acontece na minha história, eu me lembro exatamente daquilo que eu fiz quando eu cheguei na fé. Eu falo: o que eu fiz que dava certo sempre? Eu orava, não que eu deixei de orar, mas eu orava, eu lia a Bíblia, eu adorava e vivia com meus irmãos. Eu orava, lia a palavra, adorava e vivia com meus irmãos. Eu dizia: é isso que eu vou fazer. Eu chego no pessoal e diz: eu estou indo para cantar, eu estou indo para adorar, porque enquanto eu adoro, o inimigo vai sendo derrotado. Enquanto eu adoro, Deus vai pondo em confusão o exército inimigo. Toda vez que eu oro, onde está o meu filho, diz Deus, coloca confusão no exército inimigo, muda a história. E Deus é poderoso para fazer isso. Você crê? Deus faz na sua história também. A adoração é tão poderosa, irmão, que ela libera o sim de Deus para mim e para a sua vida. A Bíblia diz lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, não vou lembrar o capítulo, nos evangelhos todos tem a história, mas eu me lembro do Lucas, que um dia eu preguei aqui. A Bíblia diz que tinha um leproso, que ele ficou sabendo que Jesus estava passando. A Bíblia diz que o leproso se aproximou de Jesus, dobrou o joelho e adorou a Ele. Irmão, ele não chegou e reclamou. Ele não diz: Deus, por que está acontecendo comigo? Por que eu perdi isso? Por que está acontecendo? Ele se prostrou diante de Jesus e o adorou. Ele fez o que você fez hoje aqui na igreja. Você veio para cantar o Senhor. Você se prostrou com os seus problemas e adorou o Rei dos Reis, o Senhor dos céus. E ele se prostrou e adorou a Deus. Ele diz: Senhor, se queres, pode purificar-me. Senhor, se queres, tu pode me deixar limpo. Sabe o que ele ouviu de Jesus depois da adoração? Eu quero, seja limpo. Eu quero, seja livre. Eu quero, seja abençoado. A adoração libera o sim de Deus. A adoração começa a mudar o ambiente. A outra coisa que a adoração faz: a adoração te caminha para o futuro, te faz você ver a vitória. Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio. Deus habita no meio. Se Ele habita no meio dos louvores, a casa dele é onde tem música, irmão. Na casa dele tem música quando Ele fala, tem música. Aonde Ele vai tem adoração. A adoração é o veículo que Deus usa para levar a graça, o mover de Deus até onde eu e você está. Então você quer ter uma vida cheia da presença de Deus? Começa a adorar na sua casa, liga o som na sua casa. Quer ter o trabalho cheio da presença de Deus? Coloca lá louvores lá no seu trabalho. Leia a palavra, enche o lugar de louvores. Você trabalha no computador, coloca louvor lá e vai trabalhando. O trabalho vai render muito mais, porque aonde tem adoração, Deus derrama vitória, Deus derrama a bênção. A adoração traz vitória. Adore, adore a Deus. Adorai ao Senhor em todo tempo. Adorai ao Rei da Glória. Oração. Esperei com paciência, diligentemente esperando. Tirou meus pés do lodo, pôs numa rocha a firmeza da palavra. A comunhão ficou longe dos soberbos, dos mentirosos. Saiu do atoleiro porque tinha mão para te levantar. A adoração você já aprendeu. A última coisa, testemunho. Olha o que diz aí, verso 3, a parte B do versículo. A parte B do versículo do Salmo 40. Olha o que diz:
muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Sabe o que estava dizendo aqui, irmão? Enquanto Deus estava agindo na vida de Davi, tinha muita gente observando Davi. Tinha muita gente vendo que Davi estava sofrendo uma perseguição tremenda. Tem muita gente vendo que Davi lutava com Deus, mas tinha uma perseguição tremenda, uma luta tremenda. Parece que tinha uma tribulação tão grande. E Davi continuava o mesmo Davi de sempre. Aí está dizendo, muitos verão, muitos temerão e muitos confiarão no Senhor, o seu Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o Senhor espera de mim, de você ser testemunha. Ele não espera só que eu e você venha à igreja. Ele espera que eu e você viva com Deus em todo momento. Eu em todo momento, quando eu estou com Deus em algum lugar, sabe o que eu falo com Deus enquanto está orando? Eu falo, Deus, Satanás, nosso adversário, tem gente fiel para servir ele, enquanto está na pornografia, na imoralidade, na sujeira, no pecado, ganhando dinheiro ilícito, o pessoal fazendo tudo o que quer. Ele tem um monte de gente servindo ele, batendo palma, fazendo tanta algazarra. Só o Senhor tem servo fiel quando está na luta. Só o Senhor tem servo fiel quando tudo lhe falta, ele continua o mesmo. Você é desse servo fiel? Você é desses fiel que permanece o mesmo, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Aleluia. Sabe o que Davi estava dizendo aqui, a lição que ele estava ensinando para a gente ser testemunha? Ele estava dizendo assim, ó, eu lembro quem você era. Eu vi o poço que você estava, eu vi a aflição que você estava, de longe eu via você, mas também eu vi quem te levantou, eu vi quem te pôs de pé, eu vi quem te tirou do poço, eu vi o quanto você se transformou, o seu testemunho ainda fala, eu sei quem você era e sei quem você é uma testemunha de Cristo, aleluia. O que Deus fez na sua vida foi para abençoar outras pessoas, a sua história abençoou outras pessoas. O seu testemunho abençoa outras pessoas. O Senhor te chamou para orar, ler a palavra, ficar firme nela, ter boa comunhão com os santos. O Senhor chamou eu e você para adorar em todo o tempo e ser testemunha até o final. Aleluia! Enquanto eu terminava essa mensagem, eu lembrei que o segredo de Davi eram as raízes que ele tinha. Eu me lembrei de uma música muito antiga. Dá um mi, vamos ver, vou ver isso aí, vamos ver. Encontrei um velho fazendeiro, seu rosto enrugado pelo sol. 80 anos tem, chama-se tio Sampaio, não tem medo de nenhum temporal. Perguntei qual era o seu grande segredo, de uma vida longa cheia de vigor, de uma fé tão radiante que a todos lhe atrai. Tio Sampaio me falou as raízes. Ao refrão, ó. Cuide bem das coisas principais, arraigado sempre firme na palavra do Senhor, nada vai te abalar as raízes. A segunda parte, é uma música verdadeira aqui de um pessoal da minha época, ó. Tio Sampaio me falou da sua vida, que quando jovem se entregou ao Senhor, dedicou-se ao estudo da palavra, foi crescendo cada dia o seu amor. Sua esposa já morreu faz 8 anos. Ele sabe que os seus dias vão findar. Não importa as circunstâncias ou o vento que soprar, as raízes vão segurar as raízes. Cuide bem das coisas principais, arraigado sempre firme na palavra do Senhor, nada vai te abalar as raízes. Fica com as raízes, irmão. Cuida das coisas principais, cuida daquilo que é essencial. O que é essencial na sua vida é raiz para te manter de pé, é oração, a palavra de Deus, é a comunhão com os santos, com a igreja, é você ser um adorador e você ser testemunha de Cristo.
Cuide bem das coisas principais. Nada vai te abalar, nada vai te amedrontar. Fica firme no Senhor. Amém? Fique de pé onde você está. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmão, o Senhor tem muito para derramar na minha, na sua vida. Ele já falou ao meu, seu coração. Mas tem uma canção que enquanto nós falávamos com o pessoal do louvor, eu lembrei dela também. E nós podemos aqui adorar a Deus. E você orar onde você está aí. Aonde você está. Ela diz assim, ó, firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. Você conhece essa canção? O pessoal depois vai adorar, mas eu e você vamos orar. Depois nós adoramos no finalzinho. Amém? Você pode orar onde você está. Você pode reclinar a sua cabeça. Você veio à casa do Senhor, você veio à igreja. E o Senhor falou comigo e com você. Se você está no poço, Deus tem um jeito de tirar você do poço. Ele tira você do lamaçal, põe os seus pés sobre a rocha. Ele chama eu e você para aprender a fazer as primeiras obras. Volta a fazer as primeiras obras. Lembra da onde caíste. Volta a fazer as primeiras obras. Volta às raízes. Feche seus olhos aonde você está. Fala com Deus. Irmão, não vá embora sem falar com Todo-Poderoso. Fala, Deus, eu ouvi a sua palavra. Deus sempre espera uma resposta depois da palavra dele. Qual palavra que você dá em resposta para Deus? Qual palavra que você dá para Ele? Fala, Senhor, faz tanto tempo, Senhor. Faz tanto tempo que eu me afastei das coisas principais, Senhor. Faz tanto tempo que eu me afastei das coisas essenciais, das coisas simples. Aquilo que é bom é o arroz e feijão. Não adianta ficar correndo atrás toda hora do churrasco, daquilo que é novo. Como é bom ter o simples que mantém de pé. As raízes, a palavra, a oração, a comunhão dos santos, o abraço, o irmão do lado, aleluia, 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 glória a Deus. Você tem alguém da sua família do lado? Se você pode pôr a mão, se é da sua família, põe a mão da pessoa que está do seu lado, costa a mão, irmão. Se você não tem ninguém na sua família, mas é o seu amigo, você tem liberdade, irmãos. Às vezes você não pode abraçar, às vezes, mas põe a mão no ombro, irmão. Põe a mão no ombro. Às vezes você não sabe como que esse irmão chegou, irmão. Eu fico pensando na pandemia, as pessoas não podem mais se abraçar, se tocar. Você não sabe como ele chegou no culto hoje, entristecido, talvez o último dia. Esse abraço vai aliviar. Não deixa ninguém sem uma mão no ombro, irmão. Não deixa ninguém. Você está vendo alguém sozinho? Sai de onde você está, coloca a sua mãozinha no ombro assim, ó. Aquela pessoa está no lamaçal. Aquela pessoa está no lamaçal. Aquela pessoa talvez está no lamaçal, na solidão, na tristeza, não consegue às vezes nem dar um passo. Não consegue dar um passo. Senhor Jesus, que cada mão estendida sobre alguém, sobre o seu familiar, Pai, seja a extensão do seu braço, seja o braço forte que tira do lamaçal. Esperei com esperança, com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago de lodo, os meus pés do lodo, pôs os meus pés sobre a rocha da palavra da sua presença e firmou os meus passos. Aleluia. Pôs um novo cântico na minha boca. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao seu nome. Glória seja dada. Sinta-se fortalecido. Não desanime. Tem poço na sua história, mas tem novo cântico no final. Tem a mão estendida no final. Deus tem livramento. Deus não desampara. Deus nunca abandona. Você não está sozinho. Mantenha na comunhão. Mantenha abraçado. Foi nesse lugar que o Senhor te encontrou, te abraçou. Aleluia, glória a Deus.